Pessoal, continuidade, sinônimo e antônimo, parte 4, questões aí muito mais do que objetivas. Então é saber significação das palavras e seus antônimos e olhar e de pronto você responder. Então não tem muito o que discutir em cima disso, ok? Na maioria dos casos. Vamos lá. Expressão coloquial, que se encerra o período segurando as pontas. Então, segurando as pontas significa o quê? Algo que não está na norma formal, na norma culta, certo? Então, foi no sentido, eu estou segurando as pontas, quebrando um galho. Nesse sentido, sim, então tá ok. Pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto, a palavra subsistindo, sobrevivendo, ok? Então, vamos ver se tem essa ideia de sobrevivendo, por exemplo. Vamos lá. Ou seja, teria havido tempo na fase molhada do passado de Marte que, ao menos, alguns micróbios aparecessem antes de serem destruídos pela deterioração do ambiente marciano. Será que algum deles não deu um jeito de se esconder no subsolo e ainda estar lá, sobrevivendo, segurando as pontas, subsistindo? Perfeito. Posso substituir, não altera o prejuízo. Não altera o prejuízo, não altera o sentido, ou seja, sem prejuízo aí do contexto, do sentido do texto. Então, questão correta. Questão 17. No trecho, certa profundidade de significado e certo acabamento de forma. Aqui, ó. Onde que está isso? Certa profundidade de significado e certo acabamento de forma, tá aqui. O adjetivo certo e sua forma flexionada no feminino foram utilizados com o sentido exato, preciso e correto. Então foram utilizados com esse sentido. Vamos ver. Na sua despretensão humaniza, e essa humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa profundidade de significado e certo acabamento de forma, com alguma profundidade, com algum acabamento de forma. Então, esse certo, ele não está com significado de exato, ok? Poderia ser utilizado com algum, com pronome indefinido. Então a questão está o quê? Está incorreta. Não posso utilizar como exato. Não foi utilizado de forma exata. Estou utilizando uma certa profundidade, um certo acabamento. Então, questão errada. Questão 18. Conforme os sentidos do texto, estaria correta e adequada a informação original do período. A substituição de rebocado por deteriorado. Vamos ver. Nos últimos 10 anos, o comércio exterior brasileiro foi rebocado pelo crescimento chinês. Foi rebocado no sentido de reboque lá do carro. Lembra lá do carro? Tem um carro, está estragado, o que vai acontecer? Ele vai rebocar o outro. Certo? Então, está aqui o reboque do carro. Um está puxando o outro. Então, tem sentido do que? Tem o sentido de rebocar, de puxar e não de deteriorado, ok? Questão incorreta, portanto. Gabarito incorreto. Questão 19. A palavra aferição está sendo empregada com o sentido de compreensão, com o sentido de entendimento. Vamos ver? Para a verificação do cumprimento dessa norma, a agência poderá exigir o envio de documentos e informações adicionais que comprovem os dados constantes do registro, principalmente aqueles necessários à aferição. Então, para verificar o cumprimento da norma, aferição da classificação declarada pelas empresas programadoras relativas aos seus canais de programação.
Então essa aferição está tendo o sentido de entendimento, de compreensão, ou está no sentido para averiguar, examinar? Aferição, examinar. Examinar no sentido de verificar, ok? Então está errada, portanto, a questão. Questão derradeira, questão 20 aí da nossa bateria, a última. Conforme os sentidos do texto, a palavra acintosamente está sendo empregada com o sentido de atenuamente de forma mais branda, de forma mais menos acentuada, certo? Então, no sentido enfraquecido. Assintosa não é sinônimo de atenuadamente. Acintosamente tem a ideia de que intencionalmente. Veja, se eu voltar aqui, só aqui, mas com a clara intenção de não privilegiar intencionalmente a indústria nacional. Só para não ficar o quê? Para não ficar um pleonasmo aqui, colocou o termo correlato, que seria o que? O assintoso, ok? Então a questão está incorreta também. E assim terminamos a nossa bateria de exercícios aí. Logicamente não de todos, tem ainda mais questões, vai até a 30, né? Mas desta bateria, esta foi a última, então vamos para a próxima. Um abraço.